Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos já à lição de número 11, que traz como título o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebe agora a introdução aqui de uma terceira pessoa dentro do contexto aqui da divindade. Antes nós estávamos falando um pouquinho mais sobre o Pai e o Filho, e agora nós já entramos também a falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo dentro da lição de número 11. O verso para memorizar é um verso muito importante, que mostra claramente essas três pessoas distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Se você tem sua Bíblia, busque ela aí neste momento, pause aqui o vídeo, busque a sua Bíblia e leia esse texto e circule esse texto, sublinhe esse texto, porque é um texto realmente muito importante. João capítulo 14, verso 26, diz assim: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Você vê claramente aqui Jesus falando a respeito de uma terceira pessoa, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Jesus diz aqui, que o Pai enviará, ou seja, você vê aqui uma segunda pessoa, Deus o Pai. E o Pai enviará em meu nome, ou seja, você vê uma terceira pessoa em meu nome, que seria o próprio Jesus. Ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, o Pai envia em nome de Jesus. Ou seja, você vê claramente três pessoas. E esse ponto aqui realmente é muito importante nós entendermos, porque a palavra de Deus nos mostra a respeito de três pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Entretanto, a palavra de Deus também nos ensina a respeito de um monoteísmo bíblico, ou seja, a crença em um só Deus. Ou seja, a ideia de acreditarmos em um Deus maior, um Deus menor, não é correta perante a palavra de Deus, mas sim entendemos a sua função, a sua funcionalidade dentro do processo da salvação, a funcionalidade de Deus o Pai, de Deus o Espírito Santo e de Deus o Filho. Isso aqui é muito importante nós entendermos, e a lição então dessa semana ela vem trazendo a respeito deste assunto, e o autor coloca aqui também a respeito de realmente o tema da Trindade realmente ser um tema complexo, mas ele também traz a ideia que seria uma tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos compreendê-la completamente. Simplesmente pelo fato da palavra Trindade não existir na Bíblia, não significa que não existem três pessoas, que não existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós podemos ler outros textos e iremos concluir e chegar a essa conclusão que realmente existem, então, três pessoas dentro do contexto aqui dessa divindade. E é muito importante nós entendermos este ponto. A parte de domingo, dentro de um contexto aqui, a lição vem trazendo um estudo dessa trindade, mas dentro do Evangelho de João. Eu quero aplicar algumas coisas aqui, relembrar também algumas coisas que eu já falei em lições anteriores. Então fica a dica para você estudar aí as lições anteriores que eu publiquei aqui durante esse trimestre, que você vai entender ali um pouquinho mais deste contexto histórico do Evangelho de João e compreender um pouquinho mais a respeito também aqui da divindade. Mas a lição então aqui na parte de domingo traz o subtítulo Pai Celestial. E é muito importante nós entrarmos aqui dentro de compreender realmente essa trindade, compreender essa divindade. Há uma crença antiga já, que é o sabelionismo, onde eles acreditavam que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo era apenas uma pessoa. Como assim, pastor? Ou seja, há momentos em que Deus ele é o Pai, há momento em que ele se transforma em o Filho e há momento que ele se transforma no Espírito Santo. Porém, essa crença que nós conhecemos dentro do contexto histórico como o sabelionismo não é a crença defendida pela fé adventista do sétimo dia. Não é a crença realmente ensinada pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Não, claramente, o verso para memorizar já nos mostra claramente três pessoas distintas dentro desse processo da salvação.
Então é muito importante nós entendermos esse ponto. É claro, dentro desse contexto da Trindade, é importante nós entendermos também a hierarquia ontológica ali dentro do contexto da Trindade. Entendermos ali que há sim uma submissão funcional dentro, por exemplo, do contexto do Deus o Filho, quando ele se torna também 100% homem, a essa submissão funcional, aonde Cristo ali se autolimitou, descendo então até essa terra e se tornando um de nós, 100% homem, mas não deixando a sua divindade, não deixando também de ser 100% Deus. Por isso Cristo tem essa natureza única, 100% Deus, 100% homem. Mas dentro desse processo, a lição nos traz aqui alguns textos bem relevantes, que estão aqui na pergunta de número 1, aonde nos mostra ali uma participação da Trindade, mas em especial aqui uma participação de Deus o Pai, nesse processo aqui da salvação da raça humana. E um verso que é um verso muito bonito e que você talvez conheça de cor, está em João capítulo 3, no verso 16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você vê claramente Deus o Pai, a sua funcionalidade aqui dentro desse processo da salvação. E mostra que Deus o Pai amou ao mundo. Ou seja, Deus o Pai, ele ama o mundo. Ele ama a você assim como Cristo ama. Isso aqui é muito importante, ao ponto então de enviar ali o seu único filho. E ele entrega então ali Cristo em julgamento, e Deus ali claramente nos ensina, né, e nos conduz ao Filho. E algo muito importante também aqui que eu quero ler para você, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Você pode abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16. 15, verso 16, diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Ou seja, claramente você vê aqui uma funcionalidade dentro do contexto, por exemplo, da oração. Você ora ao Pai em nome de Jesus. É interessante isso, né? Porque muitas vezes já nós estamos orando para Jesus, mas a oração ela deveria ser uma oração ao Pai em nome de Jesus. É interessante nós frisarmos esse ponto também aí na nossa unidade Escola Sabatina, mostrando então claramente que existe sim um só Deus, mas manifestado então em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, ou seja, um Deus triuno, uma unidade ali coeterna, distinta, aonde claramente ambos são onisciente, onipotente, onipresente. Amém? É muito importante você compreender esse tema tão polêmico para alguns, e muitos ainda não compreendem esse tema, muitos ainda não aceitam a Trindade, muitos ainda são antitrinitarianos, muitos não aceitam a divindade de Cristo e muito menos também a divindade do Espírito Santo. Por isso é muito importante você, se for uma dessas pessoas, estudar ainda mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina grandes verdades a respeito deste Deus triuno. Amém? A parte de segunda-feira, Jesus e o Pai, aqui dentro deste contexto, então, muitas pessoas trazem a ideia, usando alguns textos ali da Bíblia, como Provérbios, capítulo 8, versos 22 e 24, trazendo a ideia que Jesus nasceu em algum momento da história, trazendo o contexto de Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, dizendo que Jesus ele é esse primogênito, ou seja, um dia ele nasceu, ele é o primeiro ser criado, né? Trazendo também a ideia de João 14, verso 28, onde Jesus mesmo diz que o Pai é maior, e eles trazem então essa ideia dizendo então que Jesus é um Deus menor. Só que acreditar que Jesus é um Deus menor é ir contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus nos ensina que existe um só Deus. Você pode ir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, aonde nos ensina ali sobre o Shema de Israel, que existe um só Senhor, um só Deus. Então a palavra de Deus nos ensina claramente o monoteísmo bíblico.
não um politeísmo, ou seja, a crença em mais de um Deus. Se Deus o Pai fosse maior e Deus o Filho fosse um Deus menor, então existiriam dois deuses. E isso nos levaria então a uma crença de um politeísmo bíblico. E isso não é verdade. Existe um só Deus e essa é a crença bíblica, um monoteísmo bíblico. Mas esse um só Deus é manifestado em três pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante nós entendermos, porque o Filho, ele tem a mesma natureza do Pai. Ou seja, se Deus o Pai sempre existiu e Deus o Filho tem a mesma natureza do Pai, ele também o quê? Sempre existiu. Ou seja, isso aqui é muito importante. Acreditar que o Filho foi criado é acreditar, como eu falei ali, em dois deuses. Assim como o Pai é eterno, o Filho também o é. Há uma unidade ali coeterna claramente apresentada através da palavra de Deus. E dentro dessa unidade coeterna, eles estão dentro deste processo da salvação, da nossa busca, a busca após ao pecado, para que nós pudéssemos ser libertos deste pecado para um dia estarmos face a face com Deus e termos vida eterna ao lado dele. E é importante nós frisarmos este ponto, porque claramente a lição aqui vem nos mostrando, né, esse trabalho, esse papel aqui, essa função de restaurar, aonde Deus busca ali o homem para cobri-lo, né, após a sua nudez, devido então ao contexto do pecado. É muito importante então nós compreendermos esse ponto e compreendemos, claro, que Jesus ele é eterno, Jesus ele é Deus, ele é o Verbo, né, que é enviado a este mundo para trazer novamente vida, e ele e o Pai ali são são plenamente Deus. Então isso aqui é muito importante. A lição aqui nos traz uma passagem do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, ou seja, em Cristo a vida em si mesmo. Assim como Deus o Pai é eterno, Jesus Cristo também é eterno. Deus o Filho também é eterno. Amém? Que você possa compreender este ponto aqui muito importante da lição. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Jesus mostra claramente isso, então, que através dele você também conhece o Pai. Lembre-se que João mesmo diz que o Pai ninguém jamais o viu, e isso aqui é muito importante nós entendermos. Sempre é o Filho no Antigo Testamento, e agora o Filho se fez carne e habitou entre nós. E para nós entendermos quem é o Pai, basta nós olharmos para o Filho. Ou seja, Deus o Filho, esse Deus de amor, também é assim o Pai. Deus, o Pai, também é um Deus de amor. E o ensino de Jesus, então, ele vinha do Pai, e o Pai ali nos ama e nos deu então o seu Filho. E nós conhecemos o Pai então por meio do Filho, e a lição traz isso claramente aqui na parte de terça-feira. A parte de quarta-feira então agora entra sobre o Espírito Santo. E aqui é muito importante entendermos então o papel do Espírito Santo, que é crucial ali para o sucesso da missão de Jesus. Porque é o Espírito Santo quem guia nossa mente para voltarmos então para Deus. É o Espírito Santo ali, em João capítulo 3, versos 5 a 8, que ajuda ali na conversão, no capítulo 6, 63, no capítulo 14, verso 26, no capítulo 15, verso 26, no capítulo 16, versos 7 ao 11, você vai ver ali claramente esse papel do Espírito Santo, aonde ele vivifica, aonde ele nos ensina, aonde ele nos faz lembrar dos ensinos de Jesus, aonde ele é o Consolador, nos convence do pecado, ou seja, ele nos mostra aonde estamos errados, ele nos convence da justiça, ou seja, ele nos mostra o que é certo, e ele nos convence do juízo, ele nos mostra que um dia prestaremos contas em escolhermos o que é certo ou errado, e um dia então prestaremos conta no juízo final. É muito importante nós entendermos que existem três pessoas, um só Deus, com o mesmo propósito. E o Espírito Santo, então, tem esse papel dentro do processo da salvação.
Mas é interessante também nós notarmos, quando a gente vai em João capítulo 16, e você pode ler ali um pouquinho mais a respeito de João capítulo 16, a obra do Espírito Santo, e você vai ver ali claramente o Espírito Santo é como se ele estivesse nos bastidores. Ele aparentemente não quer ser revelado por completo. E aqui não temos como nós realmente chegarmos a uma conclusão exata de como é o Espírito Santo. Há um momento, por exemplo, no batismo de Jesus, que ele vem como uma pomba sobre os ombros de Jesus. Mas claramente em vários textos da Bíblia, você percebe que o Espírito Santo é também uma pessoa. Ele tem sentimento, ele chora, ele se entristece. Então, claramente trazendo ali o que uma pessoa também sente, mostrando então que o Espírito Santo também é uma pessoa. Trazendo então nós entendemos que existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que são então claramente um só Deus, mas três pessoas distintas fazendo parte então dessa divindade. A parte de quinta-feira, aqui eu encerro a lição dessa semana, trazendo então a importância de Jesus nos mostrar a importância dessa unidade entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, nos levando a entender então que precisamos compreender e que há um só Deus verdadeiro, João capítulo 17, verso 3, e nos levar a compreender que nós precisamos ir à palavra de Deus. João 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A importância de nós compreendermos, sim, que existe um só Deus, o monoteísmo bíblico, mas manifestado em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que tem a sua função, cada um deles, dentro do processo da salvação. Que Deus possa te ajudar a compreender esse tema, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus te ilumine.